Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como a gente tem conversado nos vídeos anteriores, nessa pasta, hoje daremos mais um pequeno passo, digamos assim, nessa tentativa de observar melhor uma metodologia que facilitasse nossa, digamos, compreensão da Constituição Federal de 88 como uma carta política. E foi com esse intuito, essa minha gatinha, foi com esse intuito que a gente começou a pensar em uma ciência da Constituição Federal de 88. Depois, com o próprio andamento, digamos, da leitura, da reflexão um pouco, percebi que em um outro momento eu acabei usando, digamos, dois sentidos, ainda que próximos, hoje me parecem não exatamente idênticos, que seria uma ciência da Constituição e uma ciência na Constituição. E de certo modo, para que não haja uma confusão maior, digamos, hoje então a gente vai tentar estabelecer um pouco uma distinção inicial. Pode parecer uma besteira, até um excesso de preciosismo, mas é porque pode, para alguns, né, talvez ocasionar alguma dúvida. Então, nós iniciamos fazendo essa pequena distinção. A ciência na Constituição Federal de 88 revela-se inclusiva, emancipatória, cultural e expansiva, como a gente vem frisando há um certo tempo. A ciência da Constituição traz as marcas do constitucionalismo moderno, do Estado de Direito de terceira geração, o que Canutilho também chama de Estado ambiental, e que, de outro modo, digamos, na prática, ocasiona uma internacionalização do próprio direito à soberania. E no caso mais específico da ciência política, ou da filosofia constitucional, a gatinha, e da própria ética constitucional, que também nós observamos na Constituição de 88. Ela quer aparecer na filmagem. Ou derrubar o celular, né? E de outros substratos, digamos, como a antropologia política, que nós também já abordamos em um certo momento, e outros ainda, por analogia, por comparação, por dedução, digamos. Da história, sem dúvida, e da indução, quando pensamos que referências como o artigo 4º, inciso 9º, e 215, parágrafo 1º, eu tenho insistido um pouco nesses porque são artigos que imediatamente referenciam o processo civilizatório. A gatinha hoje ela está animada. E são mais do que divisores de valores, pois antes de tudo são indutores de padrões civilizatórios que devem guiar constitucionalmente o poder político, o poder público. Assim, afirma-se uma abordagem da Constituição Federal de 88 que repudia todo o sentido autoritário, como se defende o pragmatismo de alguma Constituição cesarista ou outorgada. Cesarista também no sentido de que a nossa própria Constituição de 88 permitiu, ofereceu, instituiu muitos poderes de César à presidência da República. Esse é um dado que deve ser observado, sem dúvida. No entanto, ao contrário dessa Constituição cesarista,
A ciência da Constituição Federal de 88 deve perceber, ressaltar que se trata de uma Constituição antifascista, como vem frisando também. Anticesarista. Isto revela o mito de que seja a ciência na Constituição uma verdadeira ciência, uma verdadeira carta política, socializadora e humanista. Para frisar um pouco, talvez, ou explicar melhor o que seja esse cesarismo, eu tomei de empréstimo novamente um verbete do professor Rodrigo Borja, desse livro Enciclopédia de la Política. É um pesquisador mexicano, como venho frisando também. Então, ele estabelece, digamos assim, um breve histórico do próprio conceito de cesarismo, que em outro momento a gente pode abordar, inclusive com Gramsci, que é quem, digamos, reutilizou no século XX, de certa maneira, associando ou pensando a sua experiência no cárcere sob o fascismo de Mussolini. Então, o professor Borja nos conta um breve histórico, digamos, dos poderes de César, né, no sentido de poderes incontroláveis, poderes absolutamente autoritários. Então, para frisar isto, vou citar aqui o professor Borja. Se chama cesarismo a um regime político em que a autoridade se concentra na pessoa do governante. Este impõe um forte poder pessoal com apoio militar e se atribui à encarnação mesma do povo. Quer dizer, ele próprio se auto-intitula e se institui como uma encarnação do povo, do espírito geral, digamos assim. Porque considera inimigos do povo a seus inimigos e exerce então um governo fecundo e eficiente e conta com esse respaldo popular, no sentido mesmo de incorporar essa ideia, esse, entre aspas, espírito geral que seria próprio do povo naquele momento. Curiosamente, a palavra zar, Z-A-R, que em alguns idiomas se escreve czar ou czar, e que designa o governante autocrata da Rússia pré-revolucionária, tem sua origem na voz latina Caesar, a própria origem da expressão César. De modo que o zarismo, ou czarismo, pretendeu ser, sem lograr efeito, uma forma de cesarismo. Ou seja, em que pese nossa Constituição ter inscrito demasiados poderes de César à presidência da República, aqui sob inspiração, forte inspiração, da herança estadunidense, isto não a torna uma Constituição cesarista, absolutista. Pelo contrário, friso, insisto, que é uma Constituição antifascista. Isso nós vemos na ciência, na Constituição. Obrigado.